Olá, meus queridos! Estamos mais uma vez aqui para falarmos de coisa boa. Vamos falar de física. Espero que estejam todos bem. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu. E na aula de hoje nós falaremos da dinâmica no movimento circular. Nós veremos a aplicação da segunda lei de Newton no movimento circular. Vamos ver como é que é legal? Vamos lá! Espero que gostem. Para a gente começar, vamos relembrar a aceleração centrípeta, coisa que nós vimos no movimento circular uniforme. Quem é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a aceleração presente em todo e qualquer movimento circular. E ela tem por característica, no movimento circular, ela tem sempre direção radial. O que significa isso? Ela vai estar sempre sobre o raio da trajetória. Ela vai ter sempre a direção do raio da trajetória. Quem é o raio? É o ponto que liga a circunferência ao centro da mesma. Então, a aceleração centrípeta ela vai ter sempre essa direção, a direção do raio, direção radial, ok? E quanto ao seu sentido, já que a aceleração é uma grandeza vetorial, possui módulo, direção e sentido, quanto ao seu sentido, ela vai ter um sentido que sempre vai apontar para o centro da trajetória, independente de onde ela esteja. Então aqui, ó, nós temos a representação da aceleração centrípeta sobre o raio da trajetória e apontando para o centro. Nesse ponto aqui está o raio da trajetória, a aceleração está sobre o raio e apontada para o centro. Mesma coisa acontece aqui e aqui. Por esse motivo ela recebe o nome de centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. E o módulo dela, ou seja, como é que eu determino o valor da aceleração? Então, vai depender do que eu sei, né? A aceleração centrípeta, ela está intimamente relacionada ao raio da trajetória. E pode ser relacionada à velocidade tangencial ou à velocidade angular. Então, aqui eu tenho, para determinar a aceleração centrípeta usando a velocidade tangencial, o meu V, eu calculo dessa maneira. A aceleração centrípeta é velocidade tangencial ou linear ou escalar ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. A unidade de aceleração centrípeta é metros por segundo ao quadrado. De velocidade metros, velocidade metros por segundo e o raio metros. Agora, a aceleração centrípeta ela também pode ser calculada em função da velocidade angular. Como é que vai ficar? A aceleração centrípeta é igual a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. E aí eu tenho que a velocidade angular é medida em radianos por segundo e o raio, como já vimos, em metros. Bem tranquilo, bem cuti-cuti. E quem é a força centrípeta? A força centrípeta nada mais é do que uma força resultante. Força resultante esta presente nos movimentos circulares, nos movimentos curvilíneos. Então, toda vez que eu estiver analisando um movimento curvilíneo, na maioria das vezes o nosso movimento curvilíneo será circular, né? Então, eu sei que a minha força resultante é uma força chamada de força centrípeta. E qual é a característica dela? A força centrípeta é uma força que tem sempre a direção do raio da trajetória e vai apontar para o centro dela. Por esse motivo, ela é chamada de força centrípeta. E por que ela aponta para o centro? Nós sabemos que, de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, e a aceleração resultante no movimento circular uniforme é a aceleração centrípeta, que é uma aceleração que aponta para o centro da trajetória. E nós vimos que, de acordo com a segunda lei de Newton,
a força resultante ela terá sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração resultante. Então, se a minha aceleração resultante, que é a centrípeta, aponta para o centro da trajetória, logo, a força que produz essa aceleração também aponta para o centro da trajetória. Então, toda vez que eu estiver diante de um movimento circular, temos a certeza que a nossa força resultante será a força centrípeta. E a força resultante, o que ela é? Ela é o resultado da ação de outras forças que atuam sobre o corpo. E a força centrípeta, ela também é o resultado da ação das forças que agem sobre um corpo durante uma trajetória curvilínea. Ok? Bem, então, como é que nós podemos calcular a força centrípeta? Nós sabemos que ela é força resultante. Pela segunda lei de Newton, ela é calculada por massa vezes aceleração, que nesse caso é uma aceleração específica, que é a aceleração centrípeta. Porém, nós vimos anteriormente que a aceleração centrípeta, quem é? É v quadrado sobre r. Então, se eu substituir isso aqui, eu posso calcular a mesma força centrípeta usando a velocidade. Então, como é que fica? Força centrípeta é igual a massa vezes velocidade ao quadrado, tudo isso dividido pelo raio da trajetória. Ou também, eu sei que a aceleração centrípeta é velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, se eu substituir isso aqui, eu posso calcular a força centrípeta em função da velocidade angular, que fica massa do corpo vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Então, lembrando, a força centrípeta é uma força que deriva da ação de outras forças que agem sobre o corpo. Ok? Então, ela é a força resultante no movimento curvilíneo. Agora vamos analisar algumas situações onde a força centrípeta atua. Então, a nossa primeira situação vai ser num brinquedo muito utilizado nos parques de diversões, né? Que são os chamados rotor ou centrífuga. Bem, o que são os rotores? São brinquedos que giram em torno de um eixo. E as pessoas em pé ficam apoiadas, basicamente, única e exclusivamente, sobre as paredes desse rotor. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O rotor é um cilindro oco, onde uma pessoa está encostada nas suas paredes. Agora, dependendo de como esse cara gire, é possível retirar o chão onde a pessoa está apoiada no rotor, que o fato dela girar com uma determinada velocidade, numa determinada condição, faz com que ela fique presa à parede e não caia. E como é que isso vai funcionar, Sandra? Vamos lá, vamos analisar aqui. Então, para que isso funcione, o que tem que acontecer? Na direção vertical, ou seja, essa pessoa não pode subir nem descer, tem que haver equilíbrio. Então, eu sei que como ela tem massa, ela possui peso, essa pessoa. E para que ela não escorregue, eu tenho que ter uma força contrária a ela. Como eu estou desconsiderando aqui o chão, então não pode ser a força do chão empurrando esse cara para cima. Então, o que vai evitar que essa pessoa caia é o atrito do corpo dela com a parede. Então, neste caso, na direção vertical, eu terei duas forças. O peso dela para baixo e a força de atrito com a parede para cima. Então, a força de atrito impede que a pessoa desça devido ao seu peso. Então, eu tenho uma situação de equilíbrio que obedece à primeira lei de Newton. O que está para cima é igual ao que está para baixo. Φ é igual ao peso. Beleza? Tranquilo? Show. Bem, e na direção horizontal, o que eu tenho? Na direção horizontal, eu só tenho a parede exercendo uma força sobre a pessoa. E que força é essa? É a força normal. E a força normal é sempre perpendicular à superfície.
Então eu tenho aqui a força normal aplicando uma força horizontal sobre a pessoa, apontada para o centro da trajetória. Bem, então a única força que eu tenho aqui na direção horizontal é a força normal, que aponta para onde? Para o centro da trajetória. Então, a minha força resultante nesse movimento circular é a força normal. Mas nós vimos que, se eu tenho um movimento circular, eu tenho como força resultante a força centrípeta. Então, o que eu tenho? Eu tenho o seguinte, que a minha força normal, que é resultante desse movimento, é igual à força centrípeta. E se eu precisar calcular a normal, basta substituir por quem é a força centrípeta, que é massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio, ou massa vezes velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tranquilão? Agora vamos considerar um carro passando por uma lombada. Um carro subindo um morro e no topo do morro, do topo da lombada, como é que eu vou analisar as forças que atuam sobre o carro no topo dessa lombada? Então imagina o carro que sobe esse morrinho com uma velocidade constante. No topo do morrinho, quais são as forças que atuam sobre o carro? As forças atuando sobre o carro são duas. É a força do chão sobre o carro, que é a força normal, empurrando ele para cima, e a gravidade puxando ele para baixo, ou seja, a força-peso. Então eu tenho duas forças atuando sobre o corpo. Normal para cima, peso para baixo. Mas se a gente reparar aqui, a lombada, o trecho da lombada, é uma trajetória curvilínea, é uma trajetória circular, é parte de uma circunferência. Então eu sei que neste tipo de movimento a minha força resultante é a força centrípeta. E quem é a força centrípeta? É o resultado da ação de outras forças, que neste caso a força centrípeta vai ser o resultado da força do chão sobre o carro e da terra sobre o carro, ou seja, normal e peso. A força centrípeta, ela aponta sempre para o centro da trajetória. Então, olha só, o centro da trajetória, ele está aqui no interior, está apontado para baixo, né? Então, a minha força centrípeta, ela vai estar direcionada para baixo. Então, eu tenho duas forças, uma para cima e uma para baixo. Quem vai ser a maior das duas? A força maior será a que estiver na mesma direção e no mesmo sentido da força centrípeta. E quem é que está? A força-peso. E na análise vetorial de dois vetores de mesma direção e mesmo sentido, como é que a gente acha a resultante vetorial disso? A gente faz a maior menos a menor. E a força centrípeta que vai me dizer quem é a maior, então eu tenho peso menos normal. Então a minha força resultante vai ser dada pelo peso menos normal. Então força centrípeta, ela vai ser calculada por peso menos normal. Bem, e se eu precisar calcular alguma coisa envolvendo a velocidade, basta eu substituir a força centrípeta por massa, velocidade sobre raio. Então, eu vou ter peso menos normal é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa é a minha situação numa lombada. Mas e agora, quando ao invés de passar por uma lombada, o carro passe por uma depressão? Como é que nós vamos analisar isso? Primeiramente, nós vamos analisar as forças que atuam sobre o carro. Então, as forças que atuam sobre o carro são as mesmas que atuam no carro quando ele passa pela lombada. A força do chão sobre o carro, que é a força normal, e a força da terra, a força da gravidade puxando o carro para baixo, que é a força-peso. Então essas são as duas forças que atuam sobre o carro quando ele passa na lombada. Mas se a gente reparar aqui, eu tenho uma trajetória curvilínea, eu tenho um movimento circular enquanto ela passa pela lombada. Então eu sei que
A minha força resultante é a força centrípeta, uma força que aponta para o centro. Então, como é que eu vou achar a força resultante de dois vetores de sentidos contrários? Vai ser o maior menos o menor. E como eu disse anteriormente, quem vai me dizer qual dos dois vetores é maior vai ser a força centrípeta, porque ela aponta sempre para o centro da trajetória, que é a minha resultante. Então agora a minha resultante está para a parte de cima, né? E quem é que está para a parte de cima? É a normal. Então a força normal ela é maior do que o peso quando o carro está numa depressão. Quando ele está numa lombada, o peso é maior. Então, como é que fica a minha força resultante? Força resultante, que é a força centrípeta, né? É normal menos o peso. Então, eu tenho que, se eu substituir a força centrípeta pela sua maneira de calcular, quem é? mv² sobre r, como é que vai ficar isso? Normal menos peso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, ok? Então, na lombada, como é que fica? Na lombada é P menos N, na depressão, N menos P, no ponto mais baixo ou no ponto mais alto, ok? No ponto mais alto da lombada e no ponto mais baixo da depressão, a nossa análise. Beleza? Tranquilo, cuti-cuti. Agora imagine um carro entrando em uma curva plana horizontal. Bem, para que esse carro consiga fazer a curva sem derrapar, sem sair da pista, quais são as condições que nós temos? E qual é a velocidade máxima que esse carro pode entrar na curva sem que ele derrape, sem que ele saia pela tangente? Vamos ver agora. Então, fazendo a análise do carro na curva, o que eu tenho? Na direção vertical, eu tenho um equilíbrio de forças, né? Força resultante igual a zero. O que está para cima é igual para baixo. Ou seja, força normal é igual a força peso. Mas peso que é? Massa vezes gravidade. Então, a normal é massa vezes gravidade, que é igual ao peso. Beleza? Tranquilão? Bem, aí eu vou para a parte do movimento circular, que é a parte horizontal. Na horizontal, se ele está descrevendo uma trajetória circular, eu tenho uma força que aponta para o centro dessa trajetória, que é quem? A minha força centrípeta. Porém, quem é que não deixa o carro sair pela tangente? É o atrito dos pneus com a pista. Então, neste caso, a minha força centrípeta, a minha força resultante, é a força de atrito. Então, o que eu tenho é que a força de atrito é igual à força centrípeta. Beleza? E nós sabemos que a força centrípeta pode ser calculada por mv² sobre r. Mas não podemos deixar de esquecer que a força de atrito ela é calculada por μ vezes normal. E normal é igual a peso. Então, no lugar do normal, vai entrar mg. Então, a força de atrito ela vai ficar μ vezes a massa vezes a gravidade. Show! Bacana! Então, dessa maneira, eu posso calcular a força de atrito, dependendo do que eu tenho. Agora, se eu quero saber qual é a velocidade máxima que esse carro pode entrar nessa curva sem derrapar. Então, para isso, eu vou ter que unir essas duas equações aqui. Φ é igual a mv² sobre r e Φ é igual a μmg. Então, unindo as duas equações, o que eu tenho? μmg é igual a mv² sobre r. Tem o m dos dois lados, posso cortar. O r está dividindo, passa para esse lado multiplicando. Então, eu vou ter v² aqui. Eu não quero v². Então, a minha velocidade máxima na trajetória
ela pode ser calculada utilizando essas duas equações para chegar na velocidade, dessa maneira aqui, ó. Velocidade máxima, quem é? É a raiz quadrada do coeficiente de atrito vezes a gravidade vezes o raio da trajetória. Então, dessa maneira, eu consigo determinar qual é a velocidade limite que esse carro pode ter para não derrapar nessa pista plana. Beleza? Tudo tranquilão? Cuti-cuti. Vamos analisar agora o globo da morte. Então, o que é o globo da morte? Também muito comum em parques de diversões. É um globo onde um motoqueiro com sua moto, ele efetua as voltas no plano vertical dentro desse globo. E ele efetua voltas sem cair, né? Então aqui eu destaquei 4 posições no globo da morte. Posição A, posição B, posição C e posição D. E aí a gente vai verificar como atua a força resultante em cada um desses 4 pontos da trajetória da moto motociclista e em função da força centrípeta. Então, conjunto moto-motociclista, como é que funciona? A minha análise no ponto A e no ponto C, elas são idênticas. Bem, como eu estou analisando um movimento circular, como estou interessado na força centrípeta, o que me interessa são as forças que estão na direção radial, ou seja, na direção do raio do globo da morte. Então, no ponto A, eu tenho 2 forças atuando sobre o corpo. Em todos os pontos eu terei essas mesmas 2 forças, normal e peso. O peso é sempre vertical, apontado para baixo. E a normal é a força que a superfície, ou seja, a força que o globo exerce sobre o conjunto moto-motociclista. Então, no ponto A, a minha força peso está para baixo. Não me interessa. O que me interessa são as forças que estão na direção radial. Aqui, o globo empurra o cara na direção do centro da trajetória. A mesma coisa acontece no ponto C. Então, nos pontos A e C, a minha força resultante é a força normal. Então, a força normal ela é igual à minha força centrípeta nos pontos A e C. Beleza? Show de. Agora, no ponto B, quando a moto ela passa pelo ponto mais baixo da sua trajetória, como é que fica? Então, quais são as forças que eu tenho? Normal e peso. Repare que agora ambas estão na direção do raio. Então, essas 2 forças irão me interessar para o cálculo da minha força resultante. Mas quem é a força resultante aqui? Como eu tenho um movimento circular, a minha força resultante é a centrípeta. E ela tem que estar apontada para onde? Para o centro. Então, a força centrípeta, neste ponto, ela está apontada para cima. Ela tem que apontar para o centro da trajetória. Então, eu tenho 2 forças de mesma direção em sentidos contrários. Como é que eu acho o resultante? O maior menos o menor. E quem é maior? Quem estiver no mesmo sentido da força centrípeta. Se a força centrípeta aqui aponta para cima, então a maior é quem estiver apontada para cima, que neste caso é a normal. Então, no ponto B, a minha força centrípeta ela vai ser dada por maior menos a menor. Normal menos o peso. Ok? E no ponto mais alto da sua trajetória, no ponto D. No ponto D, o que eu tenho? Eu tenho que as forças que atuam sobre o bloco, sobre o conjunto moto-motociclista, é, mais uma vez, normal e peso. Só que agora ambas estão na mesma direção e sentido. Alguém poderia perguntar, Sandrão, as forças estão para baixo, por que o cara não cai? Bem, existe um componente que é
a quantidade de energia mínima para que esse cara consiga completar a volta. Então é necessário que ele tenha uma velocidade mínima para que ele consiga efetuar essa volta sem perder o contato com o globo. Beleza? Tranquilo? Então, como é que eu calculo neste ponto a força resultante? Então, agora os dois vetores estão direcionados no mesmo sentido, então a minha força resultante é a soma desses dois vetores. Normal mais peso. Mas quem é a força resultante mesmo? É a força centrípeta. E neste ponto, ela tem que estar sempre apontada para o centro, né? Então, neste ponto, ela aponta para baixo. Então, a minha força centrípeta está direcionada para baixo. Então, a minha força centrípeta, nesse caso, ela é calculada por peso mais normal. E nos problemas que envolvem isso aqui, normalmente, eles pedem que a gente calcule a condição mínima para que a moto efetue uma volta sem perder o contato com o globo. Então, quando a gente pega esse tipo de problema, que ele quer a velocidade mínima necessária para que ele efetue a volta, a gente considera que ele vai dar, perdão, que ele vai dar uma volta passando por aqui, quase perdendo o contato com o globo. Ele tem contato, mas esse contato é mínimo. Então, nesse tipo de problema em que ele quer velocidade mínima, eu considero que o contato dele com o globo é mínimo. Então, se o contato dele é mínimo possível, eu vou falar que a força que o globo exerce sobre ele é tão pequena que eu posso considerá-la zero. Então, nesse tipo de problema, o que vai acontecer é que a minha força centrípeta ela será igual ao peso. E aí eu vou resolver usando a massa, velocidade ao quadrado, sobre o raio, considerando a normal zero nesse tipo de problema. Ok? Vamos analisar agora uma situação em que o carro entra numa curva que agora não é mais plana. É uma curva com uma inclinação. Bem, então, qual é a condição que eu terei para minha força centrípeta para que o carro consiga fazer a curva sem sair pela tangente? Agora, numa condição onde não há atrito. Na curva plana, para que ele consiga fazer a curva, é necessário que haja atrito entre os pneus e a pista. Numa curva inclinada, essa necessidade não é tão relevante. Então, nós vamos analisar uma situação em que não há atrito. Então, vamos analisar aqui. Eu tenho uma curva onde o carro entra nessa curva, e essa curva tem uma inclinação de um determinado ângulo. E aí, vamos analisar quais são as forças que atuam no carro quando ele entra nessa curva, quando ele está nessa curva. Então, nós sabemos que ele tem massa, logo ele vai ter peso, que é a força da terra puxando ele para baixo. Então, está aqui a minha força peso puxando o carro para baixo, vertical para baixo. E eu tenho a força da superfície da pista sobre o carro, que é a minha força normal, que tem que formar 90 graus com a superfície, né? Então essas são as duas forças que atuam sobre o carro. Mas como ele faz uma curva, isso significa que a minha força resultante tem que apontar para o centro da trajetória. Então, vou considerar aqui o centro da minha trajetória. Olha o centro aqui, ó. Então, a minha força resultante tem que estar direcionada para o centro. E quem é a força que aponta para o centro? É a força centrípeta. E neste caso, a força centrípeta vai se dar da ação desses caras que estão aí. Peso normal. Então, como é que eu vou relacionar a força centrípeta com esses caras aí? Vamos lá. Eu sei que o plano ele forma um determinado ângulo. E aqui, o que eu vou fazer? Então está aqui a minha força centrípeta na direção horizontal. Eu vou decompor esse cara aqui, uma reta, aqui para baixo, e vou criar um outro triângulozinho aqui, ó.
descer mais. E aí eu vou formar um triângulo. Eu sei que esse cara aqui é o peso, né? Vou botar até ele para cá, que ele está afastado. Agora, esse cara aqui é igual a esse cara aqui. E quem é ele? É a força centrípeta. Força centrípeta. Então esse pedaço aqui do meu triângulo é igual a esse cara aqui. Legal! Então eu sei que alfa, que é o ângulo do meu plano inclinado, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Também vale alfa. E aí eu tenho, de frente para o ângulo, isso aqui é cateto oposto. E formando o ângulo, que é o meu peso, isso aqui é cateto adjacente. Então tem cateto adjacente, o peso, e cateto oposto, força. Então eu posso relacionar a força centrípeta ao peso através do ângulo. E como é que eu relaciono esses dois caras? Cateto oposto e cateto adjacente. Tangente. Tangente é cateto oposto dividido por cateto. Eita! Por cateto adjacente. Cateto oposto por cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É a força centrípeta. E quem é o cateto adjacente? É o peso. Beleza. Mas como é que a gente calcula a força centrípeta mesmo, povo? Massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E o peso? Peso é massa vezes gravidade. Tem uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho massa de um lado, massa do outro. Tupi, tupi. E aí, o que fica? Tangente é igual a velocidade ao quadrado dividido por raio vezes a gravidade. Beleza? Então, a minha velocidade vai ser dada por raiz quadrada de quem? RG, tangente do ângulo. Então, a minha velocidade, que esse cara, a velocidade limite que esse cara consegue entrar nessa curva sem derrapar, numa pista onde não há atrito, ela vai ser dada por raiz de raio vezes gravidade vezes tangente do ângulo. Beleza? Tranquilo? Então, dessa maneira, eu calculo a velocidade máxima, a velocidade limite que um carro pode entrar numa curva com uma determinada inclinação. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido, né? Então, se gostaram e compreenderam, fortaleçam aí o canal do Negão, dando um likezinho, ativando as notificações e se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Valeu? Dê um joinha se gostou, fiquem com Deus e um grande beijo e um grande abraço do Negão. Até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Beijos!